O Quarto das Confissões Proibidas, o segredo mais escuro do Vaticano. Olá, pessoal! Poucos lugares no mundo inspiram tanto fascínio e inquietação quanto o interior do Vaticano. Mas entre seus corredores silenciosos, existe uma história que raramente vem à tona, mesmo entre os mais estudiosos da fé católica. Trata-se do enigmático Quarto das Confissões Proibidas, um local que, segundo antigos membros da Igreja, teria sido criado para armazenar relatos sobrenaturais que não poderiam ser oficialmente reconhecidos. Escondido por trás de rotas secundárias e esquecido nos recessos de estruturas seculares, esse quarto subterrâneo, envolto por paredes espessas de pedra, teria servido como ponto final para confissões que ultrapassavam os limites da doutrina tradicional. Não eram pecados comuns os que chegavam ali, mas experiências espirituais extremas, encontros com o inexplicável, manifestações assustadoras e visões que pareciam desafiar as próprias leis da realidade. De acordo com o ex-jesuíta Malachi Martin, que trabalhou como tradutor de documentos secretos e participou de missões diplomáticas do Vaticano, esse quarto de fato existiu e sua função era bem definida: reunir em sigilo absoluto os relatos de interferências espirituais que nem mesmo a Igreja conseguia compreender. Cada um desses relatos era registrado manualmente por escribas especializados, treinados não apenas na escrita, mas no reconhecimento simbólico e teológico de elementos anômalos. As folhas, seladas com códigos restritos, nunca circularam fora dos setores mais confidenciais da Santa Sé. Martin afirmava que o conteúdo desses documentos era tão impactante que nem todos os papas tiveram acesso a eles. Alguns arquivos eram mantidos em camadas ainda mais profundas de sigilo, como se ocultassem verdades que a própria Igreja preferia esquecer. Durante uma entrevista à rádio americana Art Bell Show, em 1996, Malachi Martin declarou que, se o público soubesse o que está guardado por trás das portas do Vaticano, não dormiria à noite. A frase, que parecia exagerada à primeira vista, ganhava peso à medida que detalhes dos registros secretos vinham à tona por vias indiretas. Havia, por exemplo, descrições de vozes antigas surgindo no meio de missas, pronunciadas em um latim que nem mesmo os sacerdotes mais experientes conseguiam identificar com precisão. Em outros momentos, objetos sagrados pareciam se mover sozinhos. Crucifixos que giravam lentamente, cálices que tremiam sobre o altar e relíquias que se abriam sem qualquer intervenção física. Tudo isso acontecia sob uma atmosfera de intensa tensão espiritual, como se o espaço sagrado tivesse sido invadido por uma força não reconhecível. Os fenômenos não se restringiam apenas ao campo visual. Havia mudanças súbitas de temperatura, quedas bruscas de energia e ruídos que pareciam emanar das paredes, mesmo em locais completamente vazios. Alguns padres relatavam sensação de presença constante, como se fossem observados de perto, ainda que estivessem sozinhos em capelas desertas. A inquietação crescia porque essas manifestações pareciam seguir um padrão, sempre em momentos de alta concentração espiritual, como durante a consagração da hóstia ou em adorações noturnas prolongadas. Muitos desses episódios ocorriam sem aviso, deixando os religiosos em estado de choque, incapazes de continuar suas funções litúrgicas. Entre os registros mais enigmáticos, um se destacava. Era o relato de um episódio ocorrido no final da década de 1950, protagonizado pelo Monsenhor Giacomo Ferraro, que à época realizava celebrações solitárias em uma capela interna do Colégio Pio Romano. Naquela madrugada específica, pouco depois das 2 da manhã, algo diferente aconteceu. Ferraro descreveu uma súbita sensação de pressão no ambiente, como se o ar tivesse ficado mais denso. Um leve som, semelhante a um vento arrastando-se pelas portas fechadas, precedeu o aparecimento de uma figura incomum. Na nave principal, entre as colunas, ele viu uma silhueta alta envolta em luz branca e dourada, com estruturas parecidas com asas, imóveis e projetadas lateralmente. O mais perturbador, segundo o relato, não foi a visão em si, mas o efeito mental que ela provocou.
Ferraro foi encontrado horas depois por um colega, ainda sentado no chão da capela, segurando o cálice com as duas mãos, sem reação, com o olhar fixo no vazio. Durante dias, ele permaneceu em absoluto silêncio, recusando alimentos e emitindo apenas frases desconexas extraídas de versículos bíblicos. Nenhum dos profissionais de saúde chamados conseguiu explicar o que havia acontecido com ele. O Monsenhor foi afastado de suas funções e nunca mais foi visto em público celebrando uma missa. O documento que narra esse episódio foi selado e atribuído a uma seção específica do Quarto das Confissões Proibidas. Esse caso isolado, por mais inquietante que pareça, não era único. Segundo Malachi Martin, outros episódios semelhantes ocorreram em diferentes capelas, em contextos variados. E ao analisar todos esses relatos, um padrão começava a emergir. As figuras avistadas eram sempre descritas como silenciosas, imponentes e dotadas de uma aura que misturava reverência e medo. Nunca falaram. Nunca interagiram. Apenas observavam, em absoluto silêncio, como se estivessem avaliando cada detalhe das cerimônias. Esse silêncio era descrito como uma ausência total de som, um vazio que tornava o ambiente ainda mais opressor. Muitos desses relatos indicavam que a presença dessas figuras afetava diretamente o ambiente físico. Lâmpadas tremeluziam, microfones falhavam e vitrais apresentavam rachaduras finas e inexplicáveis, mesmo em locais onde não havia qualquer movimentação. Houve quem dissesse ter sentido náuseas, vertigem ou uma súbita perda de equilíbrio. Em alguns casos, os efeitos duravam dias, deixando os envolvidos desorientados, incapazes de distinguir com clareza entre o que tinham visto e o que pareciam ter apenas imaginado. Mas as descrições eram consistentes, o que fazia com que os registros fossem considerados confiáveis, ainda que profundamente desconcertantes. O impacto psicológico desses encontros era tão grande que muitos religiosos precisaram ser afastados. Alguns foram enviados para retiros espirituais prolongados, outros desapareceram completamente da vida clerical. O Vaticano jamais reconheceu oficialmente esses afastamentos como consequência de visões ou experiências sobrenaturais. Mas nos bastidores, segundo teólogos que tiveram acesso a fragmentos dos relatos, esses casos eram tratados como sinais de interferência espiritual de origem desconhecida e, por isso mesmo, extremamente perigosos. O padrão se repetia: as figuras luminosas, o silêncio absoluto, o impacto físico e emocional. Havia ainda um aspecto que tornava tudo ainda mais incompreensível. Mesmo diante da beleza simbólica das figuras, que pareciam remeter à iconografia angelical, a sensação deixada por elas não era de paz, mas de um desconforto espiritual profundo. Muitos padres relataram que, durante dias após o contato, sentiam-se emocionalmente esvaziados, como se algo tivesse sido retirado deles. Em vez de conforto, as aparições deixavam um rastro de tensão inexplicável. Era como se, apesar da aparência sagrada, aquelas entidades representassem algo muito além da lógica espiritual conhecida pela doutrina católica. Alguns estudiosos sugeriram que essas manifestações poderiam estar ligadas a estados alterados de consciência induzidos pela intensa prática litúrgica e pelo jejum prolongado. Outros defendiam que seriam, na verdade, manifestações reais, ligadas a uma dimensão espiritual que coexistia com o plano físico, mas raramente se manifestava. Em ambos os casos, havia um consenso. Essas experiências não podiam ser expostas ao público, sob risco de abalar profundamente a fé dos fiéis e a estrutura da própria Igreja. Por isso, todos os registros eram lacrados, codificados e protegidos com o mais alto grau de sigilo. Dentro da Cúria Romana, poucos eram os autorizados a sequer ouvir falar desses relatos. Aqueles que tinham contato com o conteúdo dos registros eram obrigados a jurar silêncio absoluto, sob pena de excomunhão. O acesso ao Quarto das Confissões Proibidas era restrito a um grupo seleto, cujos nomes nunca foram oficialmente revelados.
Esses teólogos eram escolhidos não apenas por sua erudição, mas pela capacidade de suportar o fardo de verdades espirituais que poderiam desestabilizar até mesmo os mais preparados. A existência desse seleto grupo jamais foi confirmada, mas sua presença é sentida nos corredores mais silenciosos da Santa Sé. A circulação dos relatos era tão restrita que, mesmo dentro da igreja, havia quem não acreditasse em sua existência. Mas à medida que fragmentos vazavam e descrições similares surgiam em diferentes países, o mistério apenas crescia. Eram detalhes demais, coincidências demais, para serem ignorados. E por trás de cada história havia um traço comum: o silêncio. O silêncio das figuras que observavam, o silêncio das salas onde os fenômenos ocorriam e o silêncio da própria igreja, que jamais admitiu nem negou a existência do quarto das confissões proibidas. Esse silêncio, ao longo dos anos, se tornou mais eloquente do que qualquer explicação. Ele pairava como uma sombra sobre a fé, lembrando que há aspectos da espiritualidade que talvez nunca sejam totalmente compreendidos. O que se esconde nessas camadas profundas da experiência religiosa não é algo que se possa traduzir em palavras ou documentos, e talvez por isso mesmo esteja trancado a 7 chaves, em um espaço onde apenas o sagrado e o inexplicável se encontram. O quarto das confissões proibidas pode nunca ser oficialmente revelado, mas os relatos que escaparam dele continuam ecoando, discretamente, nas margens do conhecido. Entre os poucos que tiveram acesso a esses arquivos, havia uma regra não escrita: jamais relatar os acontecimentos como milagres. A Igreja sempre foi cautelosa em classificar manifestações incomuns, mesmo aquelas que pareciam remeter a passagens bíblicas. A razão era simples: quanto mais próximo o fenômeno se aproximava do inexplicável, maior o risco de provocar interpretações perigosas entre os fiéis. Por isso, mesmo os relatos mais antigos vinham acompanhados de advertências. Em muitos casos, os próprios autores recomendavam que os documentos não fossem lidos por quem não tivesse preparo espiritual e psicológico adequado. Essa precaução reforçava a ideia de que o conteúdo não apenas transcendia a fé, mas tocava aspectos profundos da psique humana, capazes de desestabilizar a mente de quem não estivesse pronto para enfrentá-los. Essas advertências se tornaram recorrentes após certos episódios que, embora mantidos em segredo, deixaram rastros administrativos difíceis de ignorar. Houve casos em que religiosos designados para ler os registros confidenciais pediram afastamento imediato após poucas semanas de serviço. Um teólogo alemão, cujo nome foi omitido dos registros oficiais, desapareceu durante um curto retiro espiritual no norte da Itália, logo após ser introduzido aos documentos do quarto. Nunca mais foi localizado. Seu desaparecimento foi tratado como fuga pessoal, mas colegas próximos afirmaram que ele demonstrava sinais claros de perturbação emocional nos dias que antecederam sua partida. Esses sinais incluíam insônia, tremores nas mãos e uma fixação obsessiva por passagens do livro de Ezequiel, conhecidas por suas descrições visionárias. Com o passar dos anos, a Igreja foi refinando os mecanismos de proteção em torno desses documentos. Após o Concílio Vaticano II, em 1962, muitos registros foram transferidos para áreas subterrâneas ainda mais inacessíveis, segundo Martin. Nessa nova configuração, o quarto das confissões proibidas passou a ser mencionado apenas em códigos internos, sem qualquer referência direta. Fragmentos desses códigos foram eventualmente detectados por estudiosos independentes, que identificaram padrões de catalogação incompatíveis com os arquivos públicos conhecidos da Santa Sé. Essas descobertas levantaram suspeitas sobre a existência de um setor arquivístico paralelo, talvez ligado não apenas a fenômenos espirituais, mas a documentos históricos de valor inestimável que nunca foram apresentados ao mundo. Entre esses documentos, rumores persistentes mencionam a suposta presença de manuscritos provenientes da Biblioteca de Alexandria.
Embora a teoria pareça inverossímil à primeira vista, estudiosos apontam que parte dos textos perdidos poderia ter sido resgatada por caravanas cristãs nos primeiros séculos, antes da destruição definitiva da biblioteca. A hipótese ganha força com relatos de ex-funcionários da Biblioteca Apostólica que alegam ter visto, mesmo que brevemente, textos escritos em línguas desconhecidas, com diagramas astronômicos e anotações ritualísticas que datariam de civilizações anteriores ao cristianismo. O Vaticano, como de costume, nunca comentou essas alegações. Mas o simples fato de tantos elementos estarem conectados por uma rede de silêncio já seria, por si só, motivo suficiente para desconfiar da existência de algo muito maior do que se imagina. Assim, o quarto das confissões proibidas permanece envolto em uma neblina espessa de incerteza. Não há imagens, não há documentos vazados em sua totalidade e nem testemunhos formais. Apenas fragmentos, sombras e histórias sussurradas por aqueles que cruzaram, mesmo que por um instante, os limites do que é permitido conhecer. A ausência de confirmação oficial não diminui o peso desses relatos. Pelo contrário, torna-os ainda mais inquietantes. Pois em um mundo onde tudo é documentado, onde cada segredo parece estar ao alcance de um clique, o simples fato de algo permanecer oculto por séculos indica que o que está escondido ali dentro não é apenas um risco para a fé, mas talvez uma ameaça direta ao próprio entendimento que temos da realidade. E se isso for verdade, talvez seja melhor mesmo que certas portas permaneçam fechadas.